canal a gente fala muito sobre desenhos da Cartoon Network, principalmente porque esses são desenhos que mais foram a bolha. Os mais famosos estão lá, e os mais complexos também. Eu duvido que você não tenha ouvido falar de pelo menos um desenho que passava lá. Só que nada mais justo que a gente falar de um dos canais mais famosos da época também, um dos seus principais rivais. Eu tô falando da Nickelodeon. Calma, a gente não vai falar do canal inteiro, mas sim de um personagem de um desenho muito famoso deles, o Rei Arnold. Rei Arnold é um dos desenhos mais famosos do canal, que basicamente mostra a vida do Arnold e dos seus amigos. Não tem nada demais. Só que uma personagem desse desenho chama muita atenção e mostra como a negligência, a comparação e a falta de amor paternal pode afetar negativamente a cabeça de uma criança. E essa personagem é a Helga. Mas antes do vídeo eu tenho uma novidade pra vocês. Eu e a Esteuinha acabamos de lançar a coleção oficial do espantalho lá na loja. A gente tem duas estampas, sendo o espantalho com arte na frente e atrás, e também a... Não tô recebendo. Para instituições de cuidados mentais. 100% do valor será doado. Então, se tu quiser ajudar a gente nessa causa, o link tá aí na descrição. Mas claro, também vai ter um pequeno mimo pra vocês. Já tem um cupom disponível que se chama Ervilha. Usando ele, tu garante 10% de desconto, mais frete grátis em compras acima de R$99. Então, caso tu queira ajudar isso com a gente, o link tá aí na descrição. As estampas são bem bonitas e a gente fez com muito carinho pra vocês. Agora sim, de volta ao vídeo. A Helga é uma das personagens principais do desenho, ela aparece com muita frequência. Ela é uma criança da mesma idade do Arnold, que estuda com ele. E a personalidade dela na frente de todos na escola é de uma pessoa extremamente rude, temperamental, egoísta, e que sobretudo aparenta odiar o Arnold. Ela no geral é uma garota extremamente inteligente pra idade dela, bem molecona, que participa de esportes e é adorando o tempo todo, e muitas vezes é vista como vilã. Só que isso não é totalmente verdade, a gente percebe como ela se contradiz logo na vestimenta dela. Um vestido cor-de-rosa, tênis vermelho e um laço rosa gigante que ela usa na cabeça. A Helga é, na verdade, por dentro, uma criança extremamente sentimental, de coração mole, poeta, que é completamente apaixonada pelo Arnold. Ela é praticamente sempre vista maltratando ele e as outras pessoas ao redor, principalmente meninas que são o estereótipo feminino, principalmente pelo ciúme que ela sente do Arnold, pra logo depois se esconder, olhar uma foto dele e começar a recitar poesias que ela cria pra ele, demonstrando literalmente tudo que ela sente e esconde. Ela frequentemente teve chances de demonstrar os seus sentimentos, mas acaba nunca fazendo isso. Ela mesma se priva de falar alguma coisa pra ele ou pra qualquer pessoa que seja. Ela disse que quer ter distância do Arnold, mas na verdade fica muito feliz de estar por perto dele e fica bem pra baixo quando ele não tá. Quase todo episódio que ela aparece ou é todo focado nela ou é a mesma coisa. Ela maltrata o Arnold e depois fica sozinha num canto olhando a foto dele, se lamentando e se declarando em voz alta. Só que isso tudo tem um motivo bem sólido, e esse motivo é mostrado ao longo dos episódios. Nas férias de verão do colégio, ela demonstra uma felicidade enorme em finalmente ficar longe dele, e ele também concorda com isso. Afinal, o coitado só apanha dela e é xingado por ela o tempo todo. É de se esperar que ele queira ficar longe. Só que aconteceu deles irem pra mesma praia nas férias, e ainda fica pior. Ficaram na mesma casa de praia. Obviamente a Helga ficou extremamente feliz quando encontrou ele lá. Ela iria passar as férias do lado de quem ela tanto ama. Mas ao invés de dizer algo legal pra ele, ela acabou xingando muito ele pra manter aquela pose de durona, e foi pra dentro da casa, onde ela começou a se lamentar e se arrepender profundamente do que fez e decide. Ela vai começar a ser uma pessoa melhor pra ele. Só que na hora que ela decide ir falar com ele, ela acaba vendo que ele tá conversando com uma garota muito bonita, a Summer. Essa Summer, na verdade, tentou fazer o Arnold se apaixonar por ela, porque ele sabia fazer castelos de areia muito bonitos, e ela queria usar as habilidades dele pra ganhar um concurso de castelos de areia. Queria ter dali uns dias. E a Helga percebeu isso. Ela ouviu a conversa dessa Summer com o namorado dela e tentou fazer de tudo pro Arnold ver isso. Ela pediu desculpas pra ele, tentou alertar ele, mas ele não ouviu ela de jeito nenhum. Obviamente, porque até então, a Helga só tinha feito mal pra ele. Eventualmente a Helga consegue mostrar pro Arnold a Summer conversando sobre o plano dela com o namorado, e ele fica extremamente grato e concordou que a Helga, apesar de tudo, só tava querendo o bem dele. O que faz com que os dois fizessem as pazes e acabassem ganhando a competição do Castelo de Areia. E esse prêmio era basicamente aparecer em um programa, e nesse programa a Helga acaba dando um beijo no Arnold disfarçado de respiração boca a boca. Independente do quão bem ela faça pro Arnold, a Helga sempre consegue mostrar um lado cruel até. Que nem no episódio do Dia da Mentira. Era o Dia da Mentira e ela fica pregando peças no Arnold o dia todo, até que ele fica cansado disso e decide revidar usando um item que a avó dele usava pra pegar peças. Uma caixa de presentes com uma bomba de luz muito forte dentro. Tem recursos de filmagem de banco de imagens AI para gerador de imagens AI. É esse som que dá quando
caixa aberta. O Arnold conseguiu convencer a Helga de que aquilo era só um presente pra ela, já que o aniversário dela tinha sido um tempo antes. E ela demonstra arrependimento por ter pregado peças nele o tempo inteiro e ficou toda boba apaixonada. Ela pega o presente e ele obviamente acaba estourando e ela fica literalmente cega. Ela vai pra enfermaria e consegue recuperar a visão e decide se vingar do Arnold, fingindo estar permanentemente cega, pra ele se sentir culpado e virar um faz-tudo dela. O que é uma jogada extremamente cruel vindo de qualquer pessoa, mas a gente não esperaria isso de uma criança. O Arnold é uma criança muito boa, que se preocupa com todos e acaba caindo nessa, ajudando a Helga a fazer tudo enquanto ela usa ele e joga na cara dele o que ele fez com ela sempre que pode, pra fazer ele se sentir cada vez mais culpado, e ele realmente fica, e acaba desabafando com o avô dele, que dá a ideia dele levar a Helga no baile de 1º de abril, onde iria ter a coroação do Rei dos Tolos. O Arnold convida a Helga, e ela prontamente aceita ir. Os dois dançam juntos no baile, e ela começa a pensar em como tava bom dançar colado com o amor da vida dela, e que ela tava até que se sentindo um pouco mal por enganar ele esse tempo todo, mas que era mais divertido desse jeito. Mesmo amando ele, se sentindo bem com ele, ela decide continuar e enganar ele e se aproveitar daquela bondade. A amiga da Helga, Phoebe, acaba descobrindo o plano da Helga, e enquanto as duas falam sobre isso, o Gerald, amigo do Arnold, ouve e conta tudo pra ele, que decide se vingar finalmente. Na hora de coroar o Rei dos Tolos, a Helga diz que não tava cega, e que quem é o verdadeiro Rei dos Tolos é o Arnold por ter caído na pegadinha dela. Nossa, que criança maldita. O Gerald aperta um botão que faz com que o chão abra e transforma aquele local meio que numa piscina. E pra revidar, o Arnold diz que na verdade ela era tola e joga ela na piscina, conseguindo finalmente se vingar da crueldade dela. Ok, mas e o Arnold? Quais são os sentimentos dele pela Helga? Inicialmente a gente acha que ele odeia ela também, mas a gente percebe que ele não odeia ela por odiar simplesmente. Na verdade, parece que ele se esforça demais pra odiar ela ou revidar o que ela faz. Isso porque ele não é uma criança ruim, não é uma criança amargurada ou que tem ódio dentro de si. Ele é uma criança extremamente doce e muitas vezes repudia a Helga simplesmente porque ela é ruim com ele. Uma vez, Honda, uma colega de classe deles, fez um origami com o nome do pessoal do colégio pra brincar com eles e dizer com quem eles iriam se casar no futuro. E segundo ela, aquele origami simplesmente não erra de jeito nenhum. Ela convence o Arnold de fazer esse jogo e a Helga se esconde por perto porque obviamente isso deixou ela muito curiosa. O Arnold parecia extremamente desinteressado nesse jogo, mas depois de tanta insistência, ele acabou cedendo. Só que o resultado do jogo dele deu em algo que deixou ela em choque. Ele iria se casar com a Helga. Ele ficou desacreditado e pediu pra Honda fazer o jogo mais 110 vezes. Em todas as vezes caiu a Helga. A Helga obviamente fica muito feliz com isso, enquanto que ele ficou em negação o tempo todo. Chegando em casa, ambos sonharam com isso, com o casamento deles e em como seria a vida deles juntos. A Helga só sonha com coisas boas, onde os dois casam felizes e ele vira presidente e coisas do tipo. Já o Arnold sonha com uma vida miserável, onde a Helga é folgada. Os dois têm filhos que odeiam ele e ele trabalha na empresa do pai dela, onde ele sofre bastante. Mas no final do sonho do Arnold, ele confronta a Helga e diz que se for pra ele ficar casado com ela, ela tem que mostrar o interior doce e gentil que ele sabe que ela tem. Ela acaba se declarando e diz que ele estava certo e realmente sabia disso o tempo todo. O sonho acaba, e quando todo mundo tava do ônibus indo pra escola, o Arnold conta o sonho que teve pro Gerald, e diz que no final do sonho até que ficou legal, e que se um dia ele se casasse com a Helga não seria tão ruim. A Helga tava sentada atrás e ouviu tudo, e claramente fica super feliz. A Honda aparece no ônibus dizendo que descobriu uma falha no origami dela, e pediu desculpas pro Arnold porque, segundo ela, ele definitivamente não iria se casar com a Helga. A Helga ficou muito triste ouvindo tudo isso, mas no final do episódio mostra os dois no futuro olhando o pôr do sol de mãos dadas, indicando que sim, eles ainda vão se casar, e ao contrário do que muitos pensam, vão ser felizes mesmo parecendo ser o oposto um do outro. Isso tudo demonstra que o Arnold de certa forma corresponde ao sentimento da Helga. Isso fica bem claro num dos filmes, o Hey Arnold The Jungle Movie, onde ele e a Helga se beijam e acabam ficando juntos. Ela continua tratando ele como tratava na frente dos outros, mas trata ele bem quando estão só os dois a sós. Ele só queria que a Helga fosse de fato uma pessoa doce com ele, porque ele sabe que ela é assim. Ele já pegou ela fazendo as poesias dela e falando sozinha algumas vezes. A Helga não é uma criança ruim só com os colegas e com o Arnold, ela demonstra ser assim com a família dela também. E é aí que a gente chega em um ponto crucial disso tudo. A Helga tem uma família disfuncional. Os pais são obcecados pela irmã mais velha dela. A Olga, que é bonita, se veste bem, é popular e faz tudo extremamente bem. Todos conhecem a Olga, todos amam ela e ficam felizes com as conquistas dela, menos a Helga. Os pais dela só dão atenção pra Olga e ignoram totalmente ela, o que faz ela criar um rancor gigantesco pela irmã, inclusive fazendo com que ela queira ver o fracasso dela. E uma das vezes que a Olga voltou de uma das suas viagens pra visitar a família, ela disse que conheceu
conheceu um cara novo e que ela vai largar a faculdade pra se casar com ele. Isso obviamente deixou a família, que tanto paparicava ela, desesperada, porque realmente é uma decisão meio burra, já que ela conheceu o cara faziam só 3 semanas. A Helga, ao contrário, mostrou ficar feliz pela irmã pela primeira vez e apoia essa decisão dela. Não porque ela realmente ficou feliz, mas porque ela sabia que isso ia acabar arruinando a vida da irmã e os pais ficariam extremamente decepcionados com ela pela primeira vez. A Helga até incentiva e apoia a Olga a fugir de casa pra casar com esse cara, o que deixa a Olga muito feliz, porque as duas finalmente estavam se dando bem depois de muito tempo. Só que quando o noivo foi pra conversar com a família, todo mundo acabou gostando demais dele, e isso deixa a Helga desesperada, porque o plano dela tava indo por água abaixo. Só que a Helga acabou vendo que o noivo se contradizia muito. Ele mentia pra ambos os pais, pra fazer a cabeça deles e fazer eles acabarem gostando dele. Ele na verdade era um cara extremamente mentiroso, que queria surfar no talento da Olga, e isso deixa a Helga mais interessada ainda, porque ela queria arruinar a vida da irmã a todo custo. Ela conversa sobre isso com o Arnold, e ele tenta colocar a realidade na cabeça dela, dizendo que os irmãos precisam se ajudar, não importa se eles se odeiam ou não, e ela simplesmente ignora isso. Só que no dia do casamento, a Olga mostra gratidão pra Helga, dizendo que ela é muito esperta para a idade dela e que ela não podia querer irmã melhor que ela. E isso faz com que a Helga se arrependesse por tudo que ela fez com a irmã e decide tentar expulsar o noivo dela da família. Quando ela vai confrontar o cara, ela pega ele falando com a amante no telefone e ameaça contar que ele era uma farsa pra família. E ele diz que ninguém iria acreditar nela, porque todo mundo sabe que ela tem inveja da Olga, que é mais bonita, popular e consegue tudo o que quer quando quer. A Helga concorda, mas diz que é só rediscar o número da amante pra ela contar tudo pra ela e ela acabar cedendo. Ele vai embora e a Helga escreve uma carta de despedida como se fosse ele pra entregar pra Olga, que obviamente fica muito mal, mas aceita. Então não, ela não é totalmente ruim e tem um motivo pra tudo isso. Tem um episódio inteiro que mostra o lado dela e a gente consegue entender tudo finalmente. E sinceramente é impossível não ficar do lado dela. Nesse episódio, uma psicóloga nova é chamada pro colégio e ela fica observando o comportamento da Helga durante o dia e percebe como ela tem muita raiva dentro de si. Ela chama a Helga pra diretoria e decide começar um tratamento com ela porque ela notou que provavelmente tinha um motivo pra ela ser assim. E o motivo a gente consegue perceber logo na cena seguinte, que é quando a escola liga pro pai dela, que atende o telefone e claramente confunde o nome dela com o da Olga. Comportamento que já é padrão dele. Ele e a mãe puxam a Helga de canto e brigam muito com ela, dizendo que ela não deveria expor os seus problemas pro psicólogo. Que? Como assim? Eu não tinha... Meu Deus! Que a família deles não fala sobre os problemas e sim varre eles pra baixo do tapete. E ainda diz que não é pra falar muito, senão iam acabar levando todos eles pro hospício. Sim, o pai tenta persuadir a criança a não falar nada porque sabe que a família tá no erro. E algo ruim iria acontecer com ele se ela viesse a expor tudo isso. E pior, incentivam ela só a aguentar tudo calada. A Helga vai no psicólogo no dia seguinte e ela claramente não queria estar lá. E começa a fazer perguntas psicóloga que logo de cara nota que ela é uma criança extremamente inteligente pra idade dela. Crianças geralmente só chegam nos consultórios tímidas e respondem as perguntas, não saem perguntando coisas. Mas a Helga, ela propõe pra terapeuta que ela fique na cadeira fazendo as perguntas, enquanto a terapeuta fica no divã respondendo. E ela vê nisso uma oportunidade de fazer uma abordagem melhor. Então, acaba aceitando. As duas se dão muito bem, até pulam corda juntas. Isso faz com que a Helga, que antes estava em negação, dizendo que não iria falar nada, começasse a desabafar sobre a sua vida. E ela logo de cara reclama sobre a Olga, dizendo que é muito ruim ter uma irmã perfeita. Ela só tira boas notas, os meninos adoram ela e principalmente, os pais nunca cansam dela. Então é mostrando um flashback de um dia em que a Olga foi visitar os pais dela, que ficavam dando atenção pra ela enquanto a Helga se preparava pra ir pra escola. A Helga pergunta pra mãe se ela tinha buscado o casaco dela no tintureiro e ela responde que naquele dia não iria fazer frio. Não na maior parte do dia, pelo menos. E volta a dar atenção pra Olga. Acontece que quando a Helga sai de casa, tá nevando. Ela diz tchau pros seus pais e eles ignoram ela totalmente e continuam conversando com a Olga. Então, além de não se importarem se ela vai ficar doente por causa do frio, eles sequer são capazes de dar tchau para a própria filha, que sendo criança, vai sozinha pra escola. Quando sai desse flashback, a psicóloga claramente se sente triste com a situação. E a Helga diz que ficaria louca com essa situação se não fosse pelo Arnold. E nisso ela percebe que falou demais e tenta disfarçar. E diz que vai embora porque já tinha dado o tempo da sessão. Mas na verdade ainda faltavam mais de 40 minutos. A Helga, como é uma criança muito esperta, percebe a tática da psicóloga de falar da própria vida para que ela falasse sobre a dela. E diz que não vai mais cair nisso. Então a psicóloga vai direto no assunto do Arnold. Ela diz que nota a atenção excessiva da Helga em cima do Arnold. E que tanto a atenção, por mais negativa que fosse, significava alguma coisa. A Helga despista o assunto, então a psicóloga faz outras abordagens, incluindo um teste de associação de palavras. Quando ela diz amor, Helga responde com ódio, e as outras palavras ela consegue associar com o Arnold. Elas decidem parar de fazer o jogo de associação e a psicóloga aborda o fato dela não receber atenção em casa e que isso é muito triste, porque a gente acaba procurando a atenção das pessoas de alguma forma. Ainda mais
pais quando somos crianças. E pergunta se a mãe dela também não dá atenção pra ela, e Helga diz que a mãe dela não notaria ela nem se ela fosse um ET. Ela conta que a mãe dela colocou creme de barbear na lancheria dela no lugar do lanche dela e enviou isso pra ela comer na escola. Ela nem se deu o trabalho de trocar o item e dar comida de verdade pra ela. A psicóloga pergunta se o pai dá atenção pra ela, e ela diz que a única coisa que ele dá atenção é a Olga desde sempre. Ela conta da vez em que os pais deram atenção pra Olga tocando piano, e essa parte realmente mostra ainda mais a crueldade dos pais dela. Ela mal sabia falar direito e pediu pro pai levar ela pra escola, e ele só deu atenção pra Olga tocando piano, e disse que ela é o motivo dele ter orgulho de ser parte daquela família. A Helga insiste pro pai levar ela pra escolinha, e ele confunde o nome dela de novo com o da Olga, e manda ela ir brincar no quintal. Ela vai até a porta e avisa várias vezes que vai pra escola, e é ignorada totalmente. E ela vai na chuva a pé, sozinha pra escolinha na rua, cheia de gente estranha e perigosa. No caminho, um carro joga lama nela e um cachorro rouba o lanche dela. A psicóloga pergunta se nunca se importaram com ela, e ela disse que teve alguém que se importou sim, e mostrou o flashback desse mesmo dia onde Arnold aparece oferecendo um guarda-chuva pra ela, chamando ela de laço bonito. E disse que gostava do laço dela, porque era rosa e combinava com a roupa dela. A cena é muito fofinha. Nesse mesmo dia, um aluno rouba o lanche dela, e quando ela vai começar a chorar, o Arnold oferece o lanche dele pra ela e ela fica visivelmente muito apaixonada, o que faz os colegas começarem a rir muito dela. Meu Deus. Pronto. Isso ela fica muito brava, começa a bater neles e a demonstrar que ela era a líder daquele lugar. Foi esse dia que dois eventos extremamente importantes pro desenvolvimento dela aconteceram. Ela se apaixonou pelo Arnold e finalmente se impõe pros colegas que faziam pouco dela. E foi também nessa época que ela pegou essa mania de olhar uma foto do Arnold escondida. Foi literalmente pra fugir dos colegas que zoavam ela. Ela sempre precisou desse momento a sós pra sentir todos os sentimentos dela sem ser reprimida pelos pais ou pelos colegas. Ela ficou meio braba falando disso pra psicóloga, e ela aborda isso dizendo que ela tá zangada de novo. E ela diz que é claro que ela tá zangada. Ela tem um lixo de mãe, um pai metido a besta e uma irmã perfeita. Obviamente ela tá brava. A psicóloga pergunta por que ela desconta isso no Arnold. Ela diz se mostrar mais zangada com ele do que qualquer outra pessoa. E a psicóloga fala que se ela sente algo pro Arnold, ela tem que dizer, e que agora seria a hora certa pra isso, já que tudo que elas conversam ali seria confidencial. E a Helga não sabia disso, ela não sabia que as consultas eram confidenciais. E nisso, ela finalmente admite que ama o Arnold e quer ter uma vida inteira com ele. A psicóloga confronta ela, porque amar alguém e não contar por medo de rejeição é normal. Ela diz que ela não precisa contar pra ele agora e que ela pode continuar sendo ela mesma. A Helga fala que faz um santuário pra ele, que observa ele de madrugada, que é obcecada e pergunta se tá tudo bem ser obcecada. E a psicóloga diz que sim, o que eu não concordo. Que se ela não machucar ninguém, é uma forma dela expressar esse amor dela que ela tanto esconde. A sessão acaba e Helga fica surpresa. Ela não queria que acabasse porque elas estavam fazendo progresso, mas a terapeuta disse que elas iam conversar de novo. E antes de ir embora, a Helga até dá um abraço na terapeuta. Ela volta pra casa se sentindo muito bem e leve por ter desabafado seus sentimentos, finalmente, e acaba trombando com o Arnold e quase diz que ama ele, mas para e continua a fazer bullying com ele. E depois disso ela entra em um beco e começa a fazer mais uma das suas declarações escondidas. A Helga não é uma vilã como parece ser em vários momentos da série. Ela é apenas uma criança que sofre com negligência, que cresceu aprendendo que ela precisa reprimir os seus desejos e sentimentos. O próprio pai dela diz isso. E quando ela não estava em casa, os próprios colegas dela riam da cara dela. Tudo que ela sabe na vida é reprimir o que sente de alguma maneira, seja em casa ou fora dela. A obsessão dela com o Arnold é a forma dela de expor o que ela sente sem ser de forma direta. Ela não é uma louca obcecada. Ela é só uma criança apaixonada que não sabe como demonstrar sem ser de uma forma intensa e escondida. Ela ama o Arnold porque pela primeira vez na vida ela foi vista, foi cuidada, teve a atenção de alguém que realmente se importava com ela. Ela fala com ódio dos pais, chama eles pelo nome próprio ao invés de pai e mãe, mas ela não odeia de verdade nenhum deles. Ela só quer um pouquinho de amor. A gente já viu que ela amolece muito quando pessoas mostram que gostam dela, tipo a irmã dela quando ia casar, tipo a psicóloga nesse episódio que a gente acabou de ver. Tudo que ela quer é ser vista e amada. O sonho que ela teve, onde vira presidente, mostra esse desejo por atenção e validação. No final das contas, a Helga é só uma criança normal que quer ser vista pelas pessoas que ela ama, assim como qualquer outra criança. E que bom que ela pelo menos tem o Arnold por perto. Diversas crianças e até mesmo adolescentes acabam tendo a mesma resposta que a Helga, em zoar e talvez até se quando criança. O ideal é sempre falar com os pais e psicólogos sobre, e principalmente dizer o que você sente pra pessoa especial. Mas aí tem que ter coragem, né? E mais um vídeo do espantalho saindo do forno. A Estelmi tá bem pra quem tá se perguntando e cada dia ficando melhor. Um dia atrás do outro, um dia após o outro, gente. Muito obrigado pelas mensagens positivas, ela realmente tava precisando. Vocês são muito importantes pra gente. E manda uma ideia de vídeo aí. E até semana que vem, meus amigos. O meu nome é Ip e tchau. Tchau.
Tchau, tchau.